bom dia! Eu acho muito engraçado como às vezes as coisas simplesmente acontecem. Ano passado eu tava no meio de uma aula fazendo absolutamente nada e aí me sai o trailer de Don't Hug Me I'm Scared. Se você acompanha o canal, você sabe que Don't Hug Me I'm Scared é um assunto um tanto quanto importante aqui e a gente leva bem a sério esse tipo de coisa. Então, apesar de eu ter demorado muito pra fazer um vídeo, foi importante, foi interessante, foi legal tá não fazendo nada e aí magicamente, teremos mais Don't Hug Me I'm Scared. E agora, a gente tava não fazendo nada, mentira, a gente tava fazendo um vídeo, foi no dia que eu fiz o vídeo da teoria da salada de dedos 3 e 4. Tava de boa, vivendo a minha vida, e aí nos comentários pessoas me alertam. Saiu um novo episódio de Salad Fingers. Na hora eu achei que o pessoal tava louco, eu achei que era fake, eu achei que era de outra pessoa fazendo o episódio de Salad Fingers. Mas acontece que é real, é verdade, é verídico. Salad Fingers voltou, continuou, parou de um ponto. Eu não sabia se eu fazia um vídeo sobre o episódio 11 ou não, porque eu ainda não terminei a teoria dos 10 primeiros episódios. Pera aí, um momento. Meu Deus, que mordeu minha mão. Eu não consigo lembrar onde eu tava. Eu sei que eu tava falando dos 10 primeiros episódios. Então vamos lá, 10 primeiros episódios. Não sabia se eu fazia o vídeo do 11º episódio, porque ainda não fechei a teoria dos 10 primeiros. Mas o que acontece? Acontece que, do mesmo jeito que uma série normal, aparentemente Salad Fingers está contando mais de uma história. Então, ao meu ver, existe uma história sendo contada do episódio 1 até o episódio 10 e outra história que começou a ser contada ou só foi contada nesse episódio 11. Porque a gente não sabe se vai ter um episódio 12, 13, 14, a gente não sabe. A gente só sabe que tem esse episódio agora novo que conversa e não conversa ao mesmo tempo com os outros 10 episódios. Ai, Nicolas, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que existe uma teoria, que eu não vou contar qual é. Se você quiser saber, você vai ter que esperar os vídeos da teoria da salada de dedos. Mas existe uma teoria que é muito bem embasada pra não ser real. E a questão aqui não é nem ser real ou não. A questão aqui é que existe uma teoria dos 10 primeiros episódios que faz super sentido. E mesmo que não fizesse sentido, a gente não tá aqui pra fazer sentido. Se a gente quisesse fazer sentido, a gente tá estudando ciência, sei lá. Bem que nem tanto, porque hoje em dia tem um pessoal que estuda ciência que fala que a Terra é plana. Então, pra onde vamos, internet? Mas o foco é, o episódio 11, chamado Glass Brother, é um episódio que conta uma história um pouco diferente. Hubert Cumberdale, que é um dos amigos do Salad Fingers, ele tem uma importância surreal na primeira parte, que seria um dos 10 primeiros episódios. Talvez vocês já saibam qual é a importância dele, se vocês viram teorias de Salad Fingers em outro lugar, mas se vocês não sabem, eu não vou contar aqui. Vocês vão ter mesmo que esperar os meus outros vídeos. Só que aí, no 11º episódio, o Salad Fingers simplesmente pega o Hubert e transforma em uma criatura que anda, fala e não é mais um fantoche. Fica claro ao longo da série que os fantoches eles têm vida própria em alguns momentos. No episódio 5, que é o próximo vídeo da teoria de salada de dedos que eu vou fazer, eu já vou dar assim, um head start. Marjorie Stewart Baxter fica com ciúme de Clayton e ela aparece na janela, levanta, faz coisas sem que o Clayton tenha que pôr ela no dedo. Mas os personagens, que são os fantoches de dedo, nunca tinham feito nada do jeito que o Hubert Cumberdale faz no Glass Brother. E por mais que isso seja estranho, esse não é o foco do episódio. Um boneco de carne feito com pedaços putrefatos, adorei falar essa palavra, putrefatos. Um boneco de carne feito com pedaços putrefatos não é o foco do episódio, e isso mostra que a gente tá no caminho certo. O episódio fala sobre realidades paralelas. O episódio trata de realidades paralelas. A gente começa com Salad Fingers segurando um espelho e dando uma bronca em Marjorie, adoro falar o nome dos bonecos. E aí, eventualmente, depois de construir um Hubert Cumberdale humanoide, coisas estranhas acontecem, a gente vai dizer assim. O Clayton começa a conversar com o espelho e você acha que é uma dinâmica normal, porque eu não lembro se em outros episódios do 1 ao 10 ele conversa com o reflexo dele, mas ele fala bastante sozinho. E no começo desse episódio, do episódio 11, ele tá falando com o espelho também, com o reflexo, e tá tudo normal. Só que em dado momento do episódio, quando ele vai falar com o espelho responde e não é ele assim. É outra personalidade dele. E ainda existe uma mãe em Salad Fingers, sabe? Uma mãe do Clayton, que a gente precisa dar um nome pra ela e vocês vão me ajudar com isso. Coloca aqui nos comentários qual é o nome que você daria pra mãe do Clayton. Tem que combinar com o Clayton, tá bom? Não pode ser Joana. Joana é muito normal. Tem que ser uma coisa pra baixo. E o episódio aparentemente tem a seguinte história. Salad Fingers fez
o boneco do Hilbert, ok? Imagine ele aqui. Esse foi o tempo pra você imaginar ele aqui. E aí ele começa a conversar com o reflexo dele e pedir pra voltar pra casa. Então pera aí, esse mundo deturpado não é a casa dele? Muitas perguntas, vamos com uma coisa de cada vez. Talvez essa parte nem importe, mas continuando. O Salad Fingers que a gente tá acompanhando nesse episódio parece uma versão mais dócil, uma versão, sei lá, com medo, uma versão tímida, uma versão tímida. Não é a versão que voa em torneiras, não é uma versão mais... E o reflexo dele, que tá com a mãe dele do outro lado, na outra dimensão, uma versão mais brava, uma versão que zoa e tira sarro da versão que tá no nosso universo. Vamos chamar de nosso universo, ok? Vamos chamar a realidade fora do espelho de nosso universo. Estabelecemos isso agora. E aí, pra além disso, ele ainda conversa com uma poça d'água, um reflexo da poça, que parece ser uma terceira personalidade de Salad Fingers. Ok, então até agora a gente tem 3 Salad Fingers e uma mãe que dá ordens e é um carrasco. Eu tô ouvindo uns barulhos aqui do lado que não é normal, é por isso que eu gravo de madrugada. De madrugada não tem barulho, é uma beleza, adoro gravar de madrugada. Agora eu ia olhar meu celular que horas são, mas o celular tá gravando, então a gente não vai saber que horas são. É um horário de manhã, cedo, entre 7 e 8 da manhã. No decorrer do episódio, a personalidade que tá dentro do espelho, a personalidade malvada do Salad Fingers, sequestra Hilbert Cumberdale, porque as coisas já não estavam estranhas o suficiente. Sequestrou Hilbert Cumberdale, o nosso Clayton, que é o da nossa realidade, fora do espelho. Eu preciso pegar o Clayton. Deixa eu entrar no espelho, porque ele quer tentar entrar no espelho. Aparentemente a mãe dele não deixa ele entrar no espelho, que é a terra dele. Mas... porque eu acho que isso é só um devaneio da mente perturbada de Salad Fingers. Em dado momento, ele tá andando com o Hilbert e o Hilbert pergunta por que ele é mal, por que existe aquilo, sei lá, alguma coisa assim. E aí o Salad Fingers responde que ele foi criado com a luz do sol, do solzão, ele fala alguma coisa assim, uma luz forte. Salad Fingers é um mundo pós-apocalíptico, pós-guerra mundial, uma grande guerra. No episódio em que o Salad Fingers conversa com o irmão dele, que eu não lembro qual é o número do episódio, tem um episódio que o Salad Fingers pega um corpo e fala: meu irmão, vamos conversar. E começa a conversar. Nesse episódio ele cita muito a Grande Guerra, que é a guerra que o irmão dele foi. E num outro episódio também que ele conversa com o Jeremy Fisher, ele fala: Jeremy Fisher, eu achei que você estava lutando na Grande Guerra. Então existiu uma Grande Guerra que acabou com uma catástrofe nuclear. Tá aí um pedaço do plot da historinha do episódio 1 ao 10, que eu ainda não tinha aberto, então abri agora, merece o like só pra eu ter contado agora isso. Acredito que a história que tá sendo contada a partir do 11º episódio é a história das realidades paralelas que foram criadas a partir da explosão nuclear. Mas esse aspecto de ter mais de uma dimensão, do Salad Fingers entrar numa poça d'água pra ir na outra dimensão, pegar o boneco do Hilbert que é vivo agora, trazer de volta, quebrar o espelho, deixar o pessoal bravo, toda essa viagem alucinógena serve pra uma coisa: pra gente abrir a nossa mente pra nossa teoria da salada de Deus. No último vídeo que eu postei, que é o do 3 e 4, quando eu falo que o Salad Fingers abaixou a cortina e sumiu com poderes mágicos que eu não sei explicar, agora eu sei. Essa é a explicação, não importa, porque as coisas vão muito mais além. Eu achava que existia um bloqueio. Eu achava que tinha um limite em que Salad Fingers tentava não ultrapassar pra deixar as coisas reais. Só que não existe esse limite. O episódio 11 mostra claramente que o limite não existe. As coisas acabou. Existem outras dimensões. O Salad Fingers, no final do episódio, ele quebra o espelho, mas ele guarda o caco de vidro que é a mãe dele, apesar dela fazer ele sofrer, mas aparentemente ele é bem submisso a ela. Então esse episódio tem essa história esquisita, que eu não sei se deu pra você entender com esse vídeo, mas esse vídeo é um devaneio, esse vídeo não é um vídeo. O nome desse vídeo vai ser A Teoria da Salada de Dedos, o vídeo que não é vídeo, e aí depois eu tenho que pôr Salad Fingers embaixo, porque o clickbait. Se eu não colocar Salad Fingers aqui, ninguém vem. E se ninguém vier, acabou, não tem inscrito, não tem placa de 100 mil, e aí? Pra onde a gente vai sem a placa de 100 mil? Lugar nenhum. Como que eu vou falar pra minha mãe que eu sou youtuber sem a minha placa de 100 mil? Não faz sentido nenhum isso. Me dá minha placa de 100 mil, me ajuda. O foco daqui é a teoria da salada de dedos, que é os outros vídeos que eu tô fazendo, do episódio 1 ao 10, vão continuar ainda. Não é porque eu coloquei o vídeo do 11 agora que não vai ter. Vai ter ainda. Só que eu queria dar essa introdução, entre aspas, pro episódio 11, porque ele resolve muitos problemas. Porque se existem outras dimensões, é simples. As coisas são simples de explicar.
tudo é muito mais fácil do que eu pensava. Tudo que eu falei antes ainda tá certo. Nada dos outros vídeos tem que ser excluído da sua mente porque tá errado. Isso só mostra que a gente tá indo pelo caminho certo. Só que agora, quando a gente chegar nos episódios 6, 7, que a história vai fazendo umas coisas, sabe, umas coisas que não faz sentido, agora vai fazer, graças ao episódio 11. A gente não sabe se vai ter um episódio 12, 13, 14, mas eu espero que tenha, porque eu gostei muito do episódio 11, e eu acho que o cara que tá criando Salad Fingers, ele tá criando uma história que vai pra além da primeira história. Ele tá criando várias histórias, criando vários arcos, eu acho isso sensacional. O criador do Salad Fingers sabe o que tá fazendo, a animação tá bem mais bem feita agora, tá um 3D muito bonitinho, tá valendo a pena assistir, e é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha conseguido entender alguma coisa. Se não entendeu, que tenha se divertido, porque afinal de contas, esse canal só parece um canal de teoria, mas não é um canal de teoria. Esse canal aqui é bagunça, é canal de bagunça. Acontece que em todos os vídeos até agora eu falei de teorias, ou de outras coisas. Eu falei de um filme uma vez, teve uma vez que eu falei de filme, e uma vez que eu falei de jogo, mas ninguém viu, então não tem. Bagunça. Qual é o lema? O que eu falo sempre? Terça Aleatória, o canal que não tem compromisso nenhum com porcaria nenhuma. O que isso quer dizer? Exatamente o que disse. Não é bordão fácil. Eu não tenho compromisso. Gente, olha pra mim. Pareço sério? Pareço normal? Pareço uma pessoa bem da cabeça? Não sou mesmo. Então é isso aí. Esse foi o vídeo. Não sei porque foi. Eu falei com um tom hostil, não era pra ter feito isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, comenta alguma coisa pelo bem dos comentários pra fazer o vídeo ter mais acessos, porque isso ajuda bastante. Escreve o nome, já sei, vandalismo é bom. Pega uma lata de tinta e escreve Terça Aleatória no muro da sua escola. Corretivo também funciona, pode usar. Vandalismo é uma ótima ideia, faz isso. Só que se descobrirem que foi você, não foi eu que mandei fazer. Não faz isso então, porque você talvez não tenha sagacidade pra não ser pego. E aí é que tá, você pode fazer as coisas erradas, que você não pode ser pego fazendo coisa errada. O meu nome é Nicolas, esse é o canal Terça Aleatória, é o canal que não tem compromisso nenhum com porcaria nenhuma. E até a próxima. Beijos de luz.